sabe, outubro, novembro, dezembro, é meio agarrado, mas esse ano não estou com muita esperança, não. Vou ser bem sincero. Fraco. O professor novo hoje, né? Fala, pessoal. Boa noite. Boa noite. Beleza? Boa noite. Vamos lá. Gente, vamos começando aqui. Eu vou passar algumas informações para vocês. Eu estou começando a lecionar esse semestre na PANS, e aí vou passar algumas informações da minha disciplina, algumas mudanças. Se Deus quiser, esse semestre vai ser o contrário do outro. O outro a gente começou presencial e terminou online. Se Deus quiser, esse vai ser o contrário. Nós vamos começar online e terminar ele presencial. Amém. Vamos lá. Meu nome é Paulo Júnior, eu sou advogado, eu trabalho e resido aqui em Divinópolis, tenho um escritório de advocacia aqui, advogo, tal qual o professor Tiago, eu advogo também na área criminal, e eu leciono no curso de Direito há 11 anos, comecei a lecionar em 2010, e nós vamos trabalhar esse semestre com Direito Penal. Deixa eu pegar o material aqui para poder passar mais informações para vocês sobre a disciplina, sobre o plano de ensino e sobre as referências bibliográficas. Então, hoje, basicamente, nesses minutos iniciais aqui, eu vou passar para vocês isso. O plano de ensino da disciplina, Direito Penal 3, o terceiro semestre que vocês estão tendo o Direito Penal. E aí, galera, o negócio é o seguinte, o Direito Penal, vocês formam em Direito Penal no semestre que vem. Semestre que vem vocês têm o Direito Penal 4, aí vocês já têm que ter aprendido tudo que precisava aprender sobre Direito Penal, porque aí já começa na sequência o processo penal. Então, no semestre passado, vocês tiveram aula com o professor Tiago, e aí ele me passou que ficaram alguns pontos, deixa eu até mostrar isso aqui para vocês poderem entender a divisão do estudo do Direito Penal. Quer ver? Vou explicar isso aqui para vocês, vai ser mais fácil de entender aqui. Vou compartilhar aqui. Aqui, eu vou mostrando para vocês aqui. Ó, o nosso Código Penal, ele tem 361 artigos. Então, o Código Penal nosso está em vigor, tem 361 artigos, e ele é dividido em duas partes. Ele é dividido numa parte geral e numa parte especial. Então, vocês têm 4 semestres de Direito Penal. Direito Penal 1, 2, 3 e 4. Sendo que o 1 e o 2 é para poder estudar a parte geral do Código Penal, e o 3 e o 4 para poder estudar a parte especial. Tá, mas qual que é a diferença de parte especial e parte geral? Então, a diferença simples aqui, ó. Do artigo 1º do Código Penal até o artigo 120, aqui, ó. Então, a gente começa aqui, ó. Parte geral, título 1. Artigo 1º, que vocês já estudaram, fala da anterioridade da lei penal. Então, aqui, ó, a parte geral vai do 1º até o artigo 120. Então, essa parte, vocês já viram grande parte dessa parte geral, vocês já estudaram. Faltam alguns pontos, alguns pequenos tópicos aqui para a gente poder estudar a parte geral. E aí, no 121, começa a parte especial. A diferença básica, a diferença simples do que é parte geral e do que é parte especial é que a parte geral, ela tem a teoria do crime e a teoria da pena. Então, ela é utilizada em todo e qualquer delito. A parte especial, que começa do 121 vai até o 361, fala dos crimes em espécie. Então, quando você pega do 1º até o 120, não tem nenhum crime específico tratado do artigo 1º ao artigo 120
do Código Penal. Quando você pega do 121 para frente, basicamente são só crimes específicos. Crime de homicídio, crime de furto, crime de roubo, o estupro, apropriação indébita, crimes contra a administração da justiça. Então, os vários crimes mesmo que a gente tem notícia, né, que a gente escuta no noticiário policial, etc., eles estão previstos do artigo 121 para frente, né, do 120 para frente, na parte especial. Então, a disciplina nossa, de Direito Penal 3, ela visa começar a estudar os crimes em espécie. O que se configura um crime de homicídio, qual que é a diferença do crime de homicídio para o crime de lesão corporal seguida de morte, qual que é a diferença do crime de furto para o crime de roubo, o que é um roubo próprio, o que é um roubo impróprio. Então, todos esses detalhes, né, a gente vai estudar agora no Direito Penal 3. Mas nós precisamos terminar algumas matérias bem importantes da parte geral, que o professor Tiago me passou, que ficaram faltando, que foram a aplicação da pena, né? A primeira coisa que nós vamos trabalhar, as primeiras aulas nossas vão ser em relação à aplicação da pena. Né? Nós vamos trabalhar hoje com a parte de teoria geral da pena e depois a aplicação da pena, que vocês já estudaram as modalidades de pena, a pena de prisão, as penas restritivas de direito. Então, vocês já estudaram bastante isso com o professor Tiago. Agora, nós precisamos pegar o seguinte, o sujeito praticou um crime. Ele praticou um crime de roubo. Qual vai ser a pena final dele? O crime de roubo prevê lá, no caput, pena de 4 a 10 anos. Qual vai ser a pena desse sujeito? Ele vai tomar 6 anos de condenação, 7 anos e meio, vão ser 5 anos. Qual vai ser a pena dele? É isso que a gente vai aprender, como chegar na pena final. A gente sair de uma pena abstrata, né, de 4 a 10 anos, de 1 a 4 anos, de 12 a 30 anos, para que a gente chegue numa pena concreta. Olha, a pena foi fixada e chegou em 15 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão. Então, é isso que a gente vai aprender nesse primeiro momento, né, a aplicação da pena. Depois, nós vamos trabalhar com medidas de segurança, na sequência, com prescrição e causas extintivas de punibilidade. Então, esse é o roteiro para a gente finalizar essa parte geral do Código. Aplicação da pena, medidas de segurança, causas extintivas à punibilidade e prescrição penal. Feito isso, estudado esses tópicos, aí sim a gente começa a estudar o homicídio, né, os crimes contra a pessoa, o homicídio, o aborto, o infanticídio, a instigação, o auxílio ou induzimento ao suicídio e assim por diante. Aí vamos estudar, né, a partir do artigo 121 para frente, com a intenção de terminar lá no artigo 183 do Código Penal. Deixa eu projetar com vocês aqui o arquivo da apresentação, e aí, à medida que eu for falando, eu vou explicando isso aqui para vocês. Vamos lá. Beleza. Então, para quem chegou depois, quem chegou um pouquinho atrasado aí, meu nome é Paulo Júnior. Eu vou lecionar o Direito Penal 3 com vocês aí esse semestre. E aí, essa é a ementa da disciplina, que eu acabei de falar. Nós vamos trabalhar com a teoria geral da pena. Talvez na aula de hoje a gente já comece e já termine com essa teoria geral da pena. A aplicação da pena privativa de liberdade, como que a gente sai de uma pena abstrata e chega numa pena concreta. Depois vamos estudar as medidas de segurança, a prescrição penal, a prescrição dos crimes, né, as causas extintivas à punibilidade, os crimes em espécie. E aí, começando no artigo 121, né, do 121 até o 154b, que fala dos crimes contra a pessoa, e depois do 155 até o 183, os crimes contra o patrimônio. Então, é isso aqui que nós vamos trabalhar nesse semestre. Gente, é coisa pra caramba. É assunto que não acaba mais, é assunto pra caramba. Então, é muita coisa, muito conteúdo que a gente vai trabalhar nesse semestre. E aí eu vou, né, depois eu vou explicar para vocês aqui como que eu vou disponibilizar esse conteúdo, como é que a gente vai trabalhar nas nossas aulas. Bom, então é o seguinte. Primeira coisa, o que nós vamos estudar são aqueles tópicos. E aí,
eu quero passar para vocês aqui algumas indicações de livros para poder ajudar no estudo do direito penal nosso. Então, eu fiz a indicação no meu material aqui de 5 livros de direito penal. Acredito que alguns de vocês já tenham, né, algum livro, já vem estudando por algum livro, seja um livro em PDF, seja um livro físico. Né? Eu gosto, eu ainda tenho a dificuldade, né, leio muita coisa em PDF, no computador, no celular e tal, mas eu prefiro 1000 vezes o livro impresso. Né? Eu acho mais fácil, eu gosto de grifar, de rabiscar, de fazer anotação. Então, eu prefiro muito mais o livro impresso do que o digital. Mas, né, a gente também não pode se dar o luxo só de ter o livro impresso, porque é muito mais caro, é muito mais difícil o acesso, ele é bem mais caro. Então, eu separei aqui 5 autores, né, 3 nessa primeira página aqui e os outros 2 na próxima, de direito penal. E são bons livros, gente. São livros muito bons, livros cotados para concurso público, para exame de ordem. Né, o primeiro livrinho do professor Capês, né, do Fernando Capês, é esse livrinho aqui, ó. A capinha dele, de 2020, é essa aqui, ó. Ó, o Capês publica pela editora Saraiva. E é um livro muito bom pelo seguinte. O livro dele, né, você me virar para mim, ó, eu tenho 5 indicações. Você virar para mim e falar assim, Paulo, qual que é o melhor? Aí você já deve ter aprendido uma resposta, né, que é a resposta para todas as perguntas do direito, que é depende. Depende de quê? Sabe qual que é o melhor livro de direito penal que existe? É aquele que você pega para ler, lê lá um capítulo, 2 capítulos dele e entende, beleza, o que o autor está escrevendo. Ele sempre consegue entender, a linguagem é tranquila, você lê aquilo ali e entende. Livro ruim, por mais que o cara seja famoso, por mais que o cara seja ministro do STF, é aquele livro que você lê, 1 parágrafo, 2 parágrafos, e não entende absolutamente nada. Você fala assim, pelo amor de Deus, o cara escreveu em português, está parecendo que está em grego. Eu estou lendo aqui e não estou entendendo absolutamente nada. Esse livro é péssimo, descarta esse livro. Agora, o livro, por mais simples que seja o autor, né, por menos mídia que o livro tenha, se você tem acesso ao livro, você lê e consegue entender, o estudo rende, esse livro é excelente. Então, o livro do professor Fernando Capês, ele tem essa vantagem, porque ele tem uma linguagem muito simples. Ele é um livro bom, ele é um livro cotado para concurso público, para exame de ordem, e ele tem uma linguagem muito simples. Então, a gente consegue, a gente lê, a gente estuda por ele e consegue entender muita coisa, consegue assimilar muita coisa. Então, é um livro muito bom de direito penal. Esse segundo livrinho aqui é o do professor Kleber Masson. Esse aqui, ó, é do Kleber Masson. Ele publica pela editora Método. É um livro muito bom também, um livro muito completo. É um cara hoje que está um dos autores que mais tem mídia, que mais está em rede social, em cursinho preparatório para concurso, é o Kleber Masson. Ele é promotor de justiça em São Paulo, ele é assessor da Procuradoria de Justiça lá em São Paulo, no Ministério Público. É um cara muito bom de serviço. O livro dele é um livro muito completo, é um livro hoje, sem dúvida nenhuma, um dos melhores livros de direito penal hoje no mercado é o do professor Kleber Masson. É esse aqui, ó, da capinha preta com amarelo. E um outro autor também muito famoso no direito penal é o Guilherme Nutti, Guilherme de Souza Nutti, que é esse livrinho aqui, ó, da capa branca com vermelho. Ele é juiz de direito, Guilherme de Souza Nutti. Tem um livro muito bom também. E o único cuidado que a gente tem que ter, né, se você está disposto a comprar algum livro, ou se você tem acesso a algum livro em PDF, o único cuidado que você tem que ter nesse momento é o seguinte. Os manuais de direito penal, eles costumam ser divididos em volumes, em 2 volumes, 3 volumes, 4 volumes. Aí você tem que tomar cuidado, porque olha aqui, ó, a informação que está no livro aqui do Kleber Masson. Deixa eu mudar a cor aqui para ver se vai ter um realce aqui. Ixi. Vamos lá.
Deixa eu compartilhar minha tela aqui de novo, que deu bizil aqui. Ó, o cuidado que a gente tem que ter ao comprar um livro, aqui, ó. Parte geral, artigos, 1º a 120. Aqui, ó. Parte geral, artigos 1º a 120. O do NUT já é um livro que é volume único. Então, o livro do professor Kleber Masson e o do Fernando Capês, ele é dividido em 2 volumes. Aqui, ó, aqui já tem o número 1 aqui, ó. Então, por exemplo, se você comprar o volume 1 do Kleber Masson, esse semestre é um semestre atípico, porque a gente vai estudar matérias da parte geral, que ficaram faltando para poder fechar a parte, né, o Direito Penal 2, e a gente vai trabalhar com assuntos, com conteúdos da parte especial. Então, esse semestre, basicamente, você trabalharia com 2 livros, né, o livro da parte geral e o livro da parte especial. Agora, alguns autores, a exemplo aqui do professor Nutt, tem volume único. Então, aqui, ó, se você comprar o livro do Nutt, você tem um livro só com todo o conteúdo, tanto da parte geral quanto da parte especial. Mas na hora de eu olhar o livro, na hora de analisar o livro, ó, vou olhar na internet aqui para comprar um livro de direito penal. Olha se o livro que você está comprando, se ele é da parte geral ou se é da parte especial, ou ainda se o livro é volume único. Aqui, ó, tá vendo? Volume único. Então, quer dizer que esse livro aqui, que deve ter lá quase 3.000 páginas, ele tem tudo no volume só. Então, fica atento a isso aí. Né? São os outros 2 autores que eu falei com vocês. É o Luiz Regis Prado, esse livrinho aqui, e o Rogério Sanches. Rogério Sanches Cunha, desse livrinho aqui. Então, são 5 livros que eu destaquei aqui para vocês. Ah, qual que é o melhor? Gente, aí é aquilo que eu estava conversando agora há pouco. O melhor é o livro que o estudo rende. Você pega, lê, entende tudo, beleza, né? Você consegue, o estudo rende, você consegue entender o que o autor está explicando ali, consegue fazer as suas anotações, né? Olha uma questão fechada na internet aí, responde uma questão objetiva, acerta a questão, você está assimilando o conteúdo. Esse livro é bom. Né? Por mais que ele não tenha tanta mídia, que ele não tenha tanta propaganda, ó, se é um autor que você lê e entende, esse cara é bom. Esse autor é bom. Então, eu disponibilizei, até mandei hoje no grupo do WhatsApp, eu mandei, acho que 3 textos. Né? Tem um texto lá que tem 137 páginas. Não precisa assustar. Por enquanto não precisa ninguém ficar assustado. Né? Tem 3 textos que eu mandei. E desses 3 textos que eu encaminhei para vocês, um texto, o maior, é do Fernando Capês. É um capítulo desse livro dele aqui, que eu mandei para vocês. O outro texto, que fala sobre a sanção penal, é do professor Kleber Masson. É desse livro aqui. E um terceiro, que eu mandei sobre a aplicação da pena, que é os assuntos que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, ele é do professor César Roberto Bittencourt. É um texto lá de 47 páginas. É um capítulo de um livro dele, com 47 páginas. É um autor muito bom também, né? Não mencionei aqui, porque ele é mais prolixo. Ele tem, pra vocês terem uma ideia, tem autor que publica a parte geral e a parte especial num livro só. Ele tem 4 livros. Falando 2 da parte geral e 2 da parte especial. Então, assim, ele escreve mais, né? Ele tem mais conteúdo que os outros. Então, nesse primeiro momento, é para vocês terem contato com esses autores, né? Lê lá o que você achar que está melhor, que está explicando melhor. Se você está inclinado a comprar algum livro impresso de direito penal, porque nós temos um outro problema no curso de direito, que é a careza dos livros. Né? Livro é muito caro, gente. Né? Eu até brinco e falo, não é caro, é investimento que a gente está fazendo. Livro é investimento. Eu sou meio viciado em comprar livro, então
Eu tenho vários autores de direito penal aqui. E, assim, o detalhe é porque é muito... Você pega uma doutrina, quanto que custa um livro desse hoje? Ó, um manual bom de direito penal, qualquer um desses 5 aqui, eu acho que o mais barato dos 5, vai custar algo em torno de R$120, mais ou menos. Você tem livro aí de R$300. Então, é um investimento muito caro, é caro pra caramba. Então, ó, tem a necessidade de eu comprar um livro, eu sou obrigado a comprar um livro para poder conseguir fazer as atividades, as provas, etc. Não, porque eu vou, o compromisso que eu tenho com vocês é sempre disponibilizar capítulos de livros para poder facilitar o estudo de vocês. O fato de você comprar um livro impresso e ter ele na sua casa é a facilidade que você tem de estudar, a comodidade que você tem de estudar, e aí você já vai montando a sua biblioteca para depois você levar para o seu escritório, para depois você utilizar isso aí também profissionalmente. Então, ninguém é obrigado a comprar o livro, é só uma questão de comodidade. E aí eu fiz questão aqui de indicar para vocês alguns bons livros para vocês poderem não comprar também porcaria, porque, infelizmente, tem muita coisa ruim no mercado. Então, esses são autores bons. Qualquer dúvida também, ó, achei um livro aqui de promoção na internet, R$100. Eu achei bacana aqui, já ouvi falar bem do autor, assisti uma videoaula dele no YouTube, achei o cara bom. Me manda lá, que eu vou confirmar com vocês, vou dar uma opinião, vou dar um palpite lá, e aí estou à disposição para poder auxiliar vocês aí no início desse nosso curso de Direito Penal aqui, da parte, do final da parte geral e do início da parte especial. Beleza? Gente, outra coisa. Eu falo pra caramba, parece que vai ter aula que vocês vão ver, vocês vão ter a certeza absoluta que eu engoli um rádio aqui. Vocês vão imaginar que é um rádio estragado falando sem parar. Eu falo pra caramba. Vocês têm toda a liberdade do mundo de abrir o microfone aí e fazer pergunta. Se tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone, fazer a pergunta. Se quiser mandar no chat, pode mandar a dúvida no chat aí também. Então, qualquer dúvida, pode me interromper, não tem problema nenhum. Pode abrir o microfone ou então fazer por escrito no chat, que eu vou acompanhando aqui as dúvidas. Bom, então, ementa, referência bibliográfica. Isso aqui que é importante. Isso aqui que eu preciso combinar com vocês. Onde que eu vou disponibilizar o meu material? E aí o meu material eu falo os capítulos dos livros, dos assuntos que eu for explicar aqui nas aulas, e as aulas gravadas, Por exemplo, a nossa aula aqui está sendo gravada. Então, quem não teve a oportunidade, quem não tem a oportunidade de acompanhar as aulas gravadas, Paulo explicou um negócio na aula passada, eu fiquei meio em dúvida, eu tenho que reforçar aqui o que ele explicou. Eu estava estudando, estava lendo um trecho no livro aqui, o professor falou uma coisa, parece que ele falou outra, deixa eu estudar, deixa eu assistir de novo essa aula. Então, de início, como eu acabei de chegar na instituição, então eu não tenho acesso ainda ao WebGIS, eu acredito que semana que vem a gente já vai regularizar. Então, de início, onde que eu vou postar o meu material? Hoje, se eu tiver a experiência, eu postei os arquivos dos 2 slides, nós vamos trabalhar aqui na aula. Então, os 2 slides eu mandei no grupo do WhatsApp, e os 3 capítulos de livro eu mandei também no grupo do WhatsApp. Vou postar isso no WebGIS, que é o portal oficial, é o local oficial para a gente poder fazer essas postagens de conteúdo. E eu tenho o costume de usar uma ferramenta aqui que ajuda muita gente, que é o Classroom. Então, não sei se vocês já conhecem, algum professor já utilizou com vocês essa ferramenta. O que é isso? É um site, você vai digitar aí no seu computador, no navegador aí, você vai digitar, e você precisa, para entrar na sala de aula, que eu criei, você precisa desse código. I4DBF4F. Então, para a gente fazer um teste aqui, para ter o link, deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu compartilhar esse link do Classroom aqui com vocês, que isso aqui ajuda pra caramba. Tá aqui, Então, você digitou lá, classroom.google.com,
vai te dar a opção aqui, ó, participar da turma ou criar uma turma. Você vai clicar em participar da turma e aí vai digitar aquele código. O código que está aqui no slide. Deixa eu voltar nele. Aí quando você clicar lá, participar da turma, vai te pedir um código. O código da turma é esse código grandão, esse código esquisito aí. Na hora que você digitar ele, você vai entrar na sala de aula aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Você vai entrar nessa sala de aula, Direito Penal 3, quarto período. E aqui, ó, já tem bastante coisa que eu postei, né, que eu já deixei disponível aqui. Por exemplo, ó, aula 1, 3/8/2020, o slide. Então, essa apresentação, o slide da apresentação está disponível aqui. Ó. Aí o outro tópico, conteúdo, capítulo de livro, teoria geral da pena, está aqui. Você clicou no ícone aqui e já vai fazer o download do arquivo. Né, conteúdo, capítulo de livro, sanção penal, está aqui em PDF. Conteúdo, capítulo de livro, aplicação da pena, está aqui também o arquivo em PDF. Aula de 3/8/2020, slide teoria geral da pena. Está aqui o slide do conteúdo que nós vamos trabalhar na aula de hoje. E assim, eu consigo também disponibilizar os arquivos para download das aulas, né, dos vídeos. Então, se você não teve condições de acompanhar a aula, né, se não conseguir acompanhar a aula, ela vai estar disponível, o vídeo vai estar disponível naquele portal, naquele sistema. Você entrou lá, você consegue fazer o download do vídeo. Consegue assistir a aula de novo, ou se não assistiu, vai conseguir assistir. Então, é uma ferramenta que me ajudou bastante nessas aulas online, que é o tal do Classroom. Né? Então, você digitou esse aqui, ó, o endereço é esse aqui, tem um link aí no arquivo, né? Você clicou aí, já vai te encaminhar para aquela página, e aí ele vai te exigir, né? Quando você colocar lá, participar de uma sala, ele vai te exigir o código. Você digitou esse código aqui, você já vai entrar lá, e aí você vai colocar o seu e-mail, tudo que eu postar lá, você vai receber a notificação por e-mail. Né? Então, outra coisa importante, as atividades avaliativas de início, eu vou postar lá também. Né? Então, isso aqui nós vamos conversando ao longo do semestre aqui, eu vou dando esses recados para vocês. Valeu, Ian, boa noite. Deixa eu ver aqui. Isso, Ian. O interessante é o seguinte, eu pelo menos, né, não sou nada organizado, pelo contrário, eu sou bem desorganizado, e aí eu tenho, né, eu vou fazendo download dos arquivos espaçados, seja de processo, seja apostila, seja conteúdo que eu vou disponibilizar para vocês, e aí depois eu não sei onde que está, qual que é a vantagem do Classroom. Vai ficar tudo lá o semestre inteiro. Né? Eu vou desativar ele só lá em final de dezembro, talvez janeiro do semestre que vem. Então, por exemplo, véspera de prova. Ó, marquei uma avaliação. Véspera de prova. Tem um capítulo de livro que o Paulo deixou disponível na primeira aula, que eu não sei onde está aqui no meu computador, como é que eu faço para ter acesso. Entrou lá no Classroom, vai estar tudo disponível. Todos os conteúdos, todos os slides que eu utilizar aqui durante as aulas, todos os capítulos que eu disponibilizar, todos os materiais que eu disponibilizar, vão estar disponíveis lá no Classroom. Beleza? Ó, então é isso, né, a disponibilidade desse material lá no Classroom. E aqui, gente, queria combinar com vocês o seguinte. Né, aqui, ó, os links das aulas. Eu vou mandar o link sempre pelo WhatsApp e no WebGIS, né, nos dois. O WebGIS porque o MEC fiscaliza a faculdade. Né? Então, o portal oficial da FANS é o WebGIS, então tem que postar lá. Né? Mas vou mandar também pelo WhatsApp, que eu acho muito mais fácil, muito mais prático. O que eu queria combinar com vocês? O horário das aulas. Então, né, a FANS tem estabelecido que essas aulas online, elas têm 2 blocos de 40 minutos, né, foi isso que nos foi passado, mas também já me foi passado que tem professor que cumpre um horário a mais. Então, o que é o detalhe? A nossa disciplina tem um conteúdo muito grande mesmo. Então, se a gente ficar aqui toda segunda-feira
40 minutos, faz intervalo, volta mais 40 minutos, não vai dar tempo. Não vai dar tempo de ver tudo aquilo que a gente precisa estudar. Então, o que é o detalhe? Eu estou à disposição mesmo, eu acho bobeira a gente perder tempo. Falar assim, Paulo, mas eu já me programei aqui só para os 40 minutos que a gente já tinha o semestre passado. Não tem problema. As aulas, todas as aulas vão ficar gravadas e vão ficar disponíveis aí no Classroom, né? E depois, quando me fornecerem o acesso, eu vou postar também no YouTube da instituição, né? No canal do YouTube da FANS. Então, isso aí vocês vão ter acesso a todas as aulas. Né? Então, o que eu queria combinar com vocês é que a gente estendesse um pouquinho mais esse horário das aulas para que a gente não ficasse prejudicados com o conteúdo. Né? Então, ao invés de a gente ficar de 7 até 7h40, depois voltar, acho que 9 horas e até as 9h40, a minha proposta aqui é da gente começar às 7 e até às 8h40, então 1h40 direto, que seriam, né, as 2 horas aulas que vocês teriam presencial mesmo, normal. E depois a gente faz um intervalo de 20 minutos, às 8h40, volta 9 horas da noite e vai até às 10 horas. Então, ao invés de a gente ter 2 aulas, a gente teria aqui pelo menos 3 aulas todos os dias. Né? Se a gente somar isso, né? Eu tô com bastante esperança de que em setembro a gente já volte com o presencial. Né? Tomara que em setembro primeira segunda-feira de setembro, se Deus quiser, a gente já está dentro da sala de aula. Né? Mas, enfim, se a gente perder uma aula, olha só como é que são as coisas. Se eu der menos 40, 50 minutos de aula hoje, né? Vamos colocar aqui, agosto tem aí 4 segunda-feiras, eu não sei se são 4 ou 5, mas vamos colocar que sejam 4. Menos uma aula por 4, a gente perde um dia de aula, é como se a gente tivesse uma segunda-feira a menos de aula de direito penal. Então, isso, no final do semestre, dá uma diferença enorme. Né? E isso aí, num mês de aula, que a gente está fazendo a programação de ter essa aula online durante um mês, já vai dar uma diferença muito grande. Então, eu não vejo prejuízo para vocês, porque mesmo que vocês não consigam participar o tempo todo, a aula está gravada. Depois fala, aquele pedacinho que eu perdi, eu não consegui voltar depois do intervalo, eu não consegui voltar às 9, não tem problema. Você pega depois lá no Classroom, assiste ou vai no canal do YouTube da faculdade, assiste lá e acompanha. Né? O meu grande medo é de não dar tempo de explicar todo o conteúdo. Olha aqui, nós precisamos ver esse semestre. Gente, é muita coisa. É muita coisa. Aqui, ó, isso aqui é coisa pra caramba. E isso aqui também é coisa pra caramba. E são matérias muito importantes. Qualquer concurso público que você for fazer, e prova da ordem também, com certeza vai ter questão de aplicação de pena e vai ter questão de prescrição. Então, são matérias muito importantes. São matérias muito, muito importantes aqui do direito penal. Beleza? Ó, deixa eu passar para vocês aqui. Nesse slide aí já tem o meu e-mail, tá embaixo aí, paulojuniovaz@hotmail.com, né, meu e-mail pessoal. Vou passar o meu contato, DDD 37 999 86 1318. Esse é o meu telefone, meu celular. É o WhatsApp também. Né? Então, vocês têm lá no grupo. Né? Vocês têm lá no grupo. Qualquer coisa, pode me acionar no privado. Qualquer dúvida. Igual eu falei com vocês, ó. Tá com dúvida para comprar um livro, tá com dúvida no ponto da matéria. Então, pode me acionar lá no WhatsApp. Não prometo que eu respondo na hora, hein? Prometo que eu respondo talvez dentro de 24 horas. Né? Então, qualquer coisa que precisar, me aciona lá também pelo WhatsApp. E, né, qualquer material, arquivo, conteúdo que vocês precisarem me enviar, pode me enviar por e-mail. Né? Esse é meu e-mail pessoal. Pode me mandar por ele. Então, de início, que eu queria, né, trabalhar com vocês, que eu queria ver com vocês nesse primeiro momento,
é isso. É a disponibilidade do material para vocês, né, indicação de alguns livros, pra vocês entenderem o que nós vamos estudar esse semestre, quais são os conteúdos que nós vamos trabalhar aqui nesse semestre. E, um ponto importante que eu não posso esquecer. Esse semestre nós vamos começar fazendo chamada. Como é que vai funcionar a chamada? E aí o que eu vou pedir para vocês para a gente poder organizar aqui? Entrou na aula, né, nós vamos fazer 2 chamadas. Né? Eu acho isso chato pra caramba, mas é exigência da instituição, nós temos que cumprir. Né? Então, entrou na aula, aqui, ó, nós vamos dividir a nossa aula em 2 blocos, né? Vai ter, chamar aqui, ó, primeiro horário. Tem aqui o primeiro horário. E aí depois a gente volta no intervalo, faz o segundo horário. Então nós temos que fazer 2 chamadas. Uma para um horário, outra para outro. Então o que eu vou pedir a vocês para fazer? Entrou aqui, digita o nome completo, né, e posta aqui no chat. Né? Então entrou. Aí vocês têm que tomar cuidado, porque no campo do chat, tem aqui, ó, tem como eu mandar, tem como eu conversar no privado, para poder aparecer só para uma pessoa. Então, por exemplo, a primeira que aparece aqui é a Adriana. Se eu clicar na Adriana aqui, ó, e mandar uma mensagem, vai aparecer só para ela, não vai aparecer para ninguém. Então, aqui, ó, eu tenho que tomar um cuidado, tem que aparecer aqui, ó, everyone, ou então você me marcar para poder aparecer o seu nome para mim. Aí eu venho cá, coloco lá meu nome, digito meu nome completo, pronto. Então apareceu para todo mundo aí meu nome completo. E aí é a minha presença, respondi a presença. Eu não vou ficar aqui fazendo chamada, falando o nome de vocês aqui, não. Você entrou aí, foi lá no chat, digitou o nome completo, está resolvido o problema. E a sua presença aí está computada, porque aí depois eu vou salvar, tem como eu salvar tudo que foi escrito aqui no chat, e aí eu salvo no arquivo, é minha lista de presença. Débora, vamos registrar, né? Até mesmo para eu poder causar uma boa impressão no meu coordenador. Então já vamos fazer, já vamos computar a presença hoje. E aí já coloca, ó, colocou o nome completo aí, beleza. Tem que colocar o RA, tem que colocar... Não, colocou o nome completo, está resolvido o problema. Beleza? Então, entrou, digitou aí o nome completo, apareceu aí no chat, tá pronto, tá resolvido o problema. Então, essa é a nossa forma de computar a presença aqui nas nossas aulas. Tranquilo? Ó, então, de início, é isso. De apresentação, é isso. E quem não souber mexer nisso aí? Eu não sei mexer nesse chat, não. Embaixo aí tem o balãozinho do chat. Você clicar nele, vai aparecer do lado direito. Participantes? Isso. Não, do lado. Tem participantes, aí do lado tem um chat, tem um balãozinho. Aí você clicou nele e vai abrir uma janelinha. Deixa eu ver aqui. Vê se aparece aí. Deu não. Não, do lado de participantes. Eu aprendo esse trem. Se tiver no celular... Qualquer coisa me manda um zap lá, falou, tô presente. Aí eu confiro aí na tela aí, tá pronto. Valeu. Uma água aqui, gente. Eu não sei porquê. É uma coisa impressionante que segunda-feira a gente sente, eu pelo menos sinto muito mais sede que nos outros dias. Eu não sei qual que é o motivo, né? Que a segunda-feira a sede é muito maior, né? E por enquanto na segunda-feira a gente tá só com água aqui. O passarinho bebe, né? O problema é quando vai chegando quinta-feira, sexta-feira, e aí a gente já começa a competir com live. Não tem nem jeito, não. Competir com live de Gustavo Lima, de Jorge Mateus, não tem nem condição uma coisa dessa. Mas, enfim, por enquanto, na segunda nós estamos com água, né? Estamos curando a do final de semana. E aí pega rápido. Quem vai para quinta-feira em diante aí é mais complicado. Gente, então vamos lá. Então, já tem basicamente aí essa noção do que nós vamos trabalhar nesse semestre. E aí, eu já vou começar com vocês aqui com a nossa matéria nova, né? De início, talvez hoje eu fale alguma coisa que o professor Tiago já tenha explicado para vocês, né? Mas é necessário eu fazer esse apanhado e talvez até uma revisão de alguns tópicos para que a gente então possa começar a trabalhar com a aplicação da pena. Então, primeiro assunto que nós vamos estudar aqui vai ser
a aplicação da pena. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu preciso fazer uma revisão geral, né, da teoria geral da pena, para que a gente possa, então, buscando esses conceitos e fazendo essa revisão, a gente entender o que é, do que se trata, como que vai fazer essa aplicação da pena. Bom, eu não sei se vocês já repararam, né, com certeza aí quem é mais curioso já deve ter visto isso. Quando a gente pega aqui, ó, Código Penal, na parte especial, né, na parte que estão aí os crimes, a gente começa aqui, ó, crime de homicídio, no 121, aí tem aqui, ó, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Aí abaixa um pouquinho, vamos lá no... Aqui, ó, induzimento, instigação, auxílio a suicídio ou automutilação. Passou, peraí. Deixa eu voltar aqui no 122. Olha lá, ó. Pena, reclusão de 6 meses a 2 anos. Se a gente for lá no roubo, pena, reclusão de 4 a 10 anos e multa. Se a gente for mais para baixo um pouco na extorsão, no 158, cadê? Aqui, ó. Reclusão também de 4 a 10 anos e multa. O que eu quero realçar com isso aqui? Todos os crimes, com exceção de um crime só, com exceção de um, todos os outros crimes, depois eu já falo desse um, eles têm sempre a previsão de uma pena mínima e uma pena máxima. Por que o legislador fez isso? Por que todos os crimes, com exceção de um, no direito penal brasileiro, sempre tem lá a previsão de uma pena mínima e a previsão de uma pena máxima? Né? Olha o tanto que é mais difícil, olha o tanto que complicou a nossa vida, porque se ele estabelecesse uma pena fixa, crime de roubo, pena 7 anos. Crime de homicídio simples, pena 8 anos. Homicídio qualificado, pena 18 anos. Pronto. Né? Se o sujeito é plurirreincidente ou se o sujeito é primário, praticou o crime, vai receber uma pena só. Para nós, seria muito mais fácil. Né? Mas por que o Código Penal dificultou a nossa vida e sempre trabalha com a pena mínima e uma pena máxima em todos os crimes? Olha aqui, ó. Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia. Pena, detenção de 15 dias a 6 meses ou multa. Vamos adiantar aqui um pouco. Ó, o estelionato, o artigo 171, pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Então, todos os crimes, sem exceção, eles trabalham com pena mínima e pena máxima. E aí, o que é a aplicação da pena? É a gente chegar numa pena concreta. A gente sair, por exemplo, no estelionato, de uma pena mínima de 1 ano até uma pena máxima de 5 anos e chegar, por exemplo, numa pena concreta de 2 anos e 6 meses. Mas por quê? A legislação sempre trabalha com um patamar mínimo e um patamar máximo. Para poder, gente, respeitar um princípio constitucional chamado de princípio da individualização da pena. Então, como cada pessoa possui circunstâncias diferentes, possui características diferentes, um histórico pregresso de vida diferente, então, se um sujeito pratica um crime, ele não pode receber a mesma pena de uma outra pessoa que tem características e comportamento totalmente diferente dele. A gente precisa analisar aquele indivíduo e aplicar uma pena específica para ele. Da mesma forma, se uma outra pessoa com características diferentes, com prerrogativas diferentes, praticar o mesmo delito, ele vai também receber uma pena específica. Tem um exemplo excelente para vocês poderem entender isso, que é o seguinte. Lembra lá do goleiro Bruno? O goleiro Bruno, ele recebeu uma pena altíssima, por ter praticado o crime de homicídio contra a Elisa Samúdio. Recebeu uma pena muito alta, por quê? O juiz analisou todas as circunstâncias dele. O Bruno, antes de cometer o homicídio contra a Elisa, ele tinha sido eleito o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, ele tinha recebido uma premiação de R$1 milhão. E aí,
praticou um crime de homicídio motivado para não pagar pensão alimentícia, né? Matou a Elisa Samúdio para não ter que pagar pensão alimentícia para o filho que ela estava esperando. Então, por motivos vários, né, por motivos repugnantes, o juiz fixou a pena lá em cima. E aí vocês não sabem o principal motivo que levou o juiz a fixar a pena lá em cima. Uma circunstância pessoal muito, mas muito desfavorável ao goleiro Bruno, que levou o juiz a fixar uma pena lá em cima. O juiz, vocês podem pegar a sentença do processo e olhar lá que o juiz levou isso em consideração e falou assim, olha, é a pior situação possível. O goleiro Bruno é ex-goleiro do Clube Atlético Mineiro. Então isso aí fez com que a pena dele fosse lá para cima. Falei, o que é isso? O cara que jogou no Atlético, o cara desse aí, na prática de um crime, na prática de um delito, ele tem que receber pena lá em cima. A pena dele tem que beirar o máximo, não pode ficar próximo do mínimo, porque a situação social dele é péssima, é péssima. Então, o juiz vai sempre analisar essas circunstâncias da pessoa para poder, ora a pena ficar próxima do mínimo, ou talvez no mínimo, e ora a pena ficar próxima do máximo. Né? A gente brinca aqui e tudo, mas tem um exemplo prático também excelente para a gente poder compreender isso, que é o caso do homicídio da Isabela Nardoni. A Isabela Nardoni, o homicídio foi praticado pelo pai, pelo Alexandre Nardoni, e pela companheira dele, pela Ana Carolina Jatobá. Então, olha só, os dois, o Alexandre e a Ana Carolina, praticaram o mesmo crime. Os dois foram condenados por ter praticado o homicídio da Isabela Nardoni. Então, a vítima é a mesma, o crime é o mesmo, o artigo é o mesmo do Código Penal, a pena a mesma. Eu não vou recordar de cabeça, mas eu lembro, eu não vou recordar qual foi a quantidade de pena, né, quantos anos certinho, né, qual foi a pena exata de cada um deles, mas a pena do Alexandre Nardoni foi 1 ano a mais do que a pena da Ana Carolina. Então, olha só, praticaram o mesmo crime, mesma vítima, mesmo resultado, mesmo artigo do Código Penal, mesma pena em abstrato de 12 a 30 anos. Por que a pena do Alexandre foi maior do que a pena da Ana Carolina? Porque ele era o pai da criança. E ela era companheira do pai da criança. Então, socialmente, juridicamente analisando a situação, a conduta dela era muito mais repugnante, é necessário muito mais um rigor penal muito maior para ele do que para ela. Né? Princípio da individualização da pena. Por conta desse princípio da individualização da pena, o Código Penal, quando estabelece lá os seus delitos, ele vai sempre trabalhar com uma pena mínima e uma pena máxima. Então, na aplicação da pena, nós vamos entender qual que é o caminho que o juiz vai percorrer para sair, no exemplo aqui do crime de estelionato, do 171, para sair de uma pena de 1 ano, que é a mínima, e ter um limite de a pena máxima de 5 anos, como que ele faz para poder chegar a uma pena concreta, por exemplo, de 2 anos? Esse vai ser o nosso trabalho aqui, nesse início, nesse primeiro tópico do direito penal. Tranquilo? E aí a gente começa com a teoria geral aqui da pena, para a gente poder entender, para possibilitar. Alguma coisa deu errado aqui, só um minuto. Então nós vamos fazer algumas, né, igual eu falei com vocês, algumas revisões, né, alguns assuntos aqui o professor Tiago já deve ter tratado com vocês. Então nós vamos fazer algumas revisões para que a gente possa, acredito que na próxima aula, na próxima segunda, já iniciar o estudo da fixação da pena. Beleza? Bom, então, primeiro ponto. Primeiro ponto aqui. O que é, né, sanção penal? Porque a gente vai fixar uma pena àquele sujeito que praticou um delito, né, que praticou uma infração penal. Então, qual que é o conceito de infração? Qual que é o conceito de sanção penal? Então, vamos lá. Vamos conceituar aqui agora o que é sanção penal.
Sanção penal é uma punição imposta. Punição imposta pelo Estado mediante o devido processo legal mediante o devido processo legal. Então, punição imposta pelo Estado, mediante o devido processo legal, ao autor de um crime ou uma contravenção penal. Então, isso aí é um conceito simples, um conceito muito básico de sanção penal. Então, a sanção penal é uma punição que o Estado, e só o Estado pode, né, ninguém mais pode. Então, ó, se eu fui vítima de estelionato, eu não posso punir o autor do crime. Eu tenho que lavrar o boletim de ocorrência, eu tenho que provocar a autoridade policial para instaurar um inquérito, para investigar, para então depois o Ministério Público iniciar um processo penal. Dentro desse processo tem que ser produzidas provas para que então, mediante a produção dessas provas, o juiz se convença e o juiz ali, representando o Estado, fixe uma pena a esse sujeito. Então, é a punição que é imposta. E aí, o instrumento para poder se impor essa punição é o famoso devido processo legal. Então, o processo é um instrumento no direito penal de imposição dessa sanção, de imposição dessa punição. Beleza? E aí, outro detalhe, né, no conceito aqui de sanção penal, nós temos duas noções diferentes, nós não podemos confundir isso mais. Que aqui, ó, autor de um crime ou de uma contravenção penal. Então, nós temos um gênero, né, chamado de infração penal. Então, quando eu falo em infração penal, essa infração pode ter sido um crime, né, você já tem o conceito de crime, ou pode ter sido uma contravenção penal. São diferentes, são infrações penais diferentes. Uma coisa é crime, outra coisa é contravenção penal. Agora, a sorte daquele, né, ou o azar daquele que praticou um crime ou uma contravenção penal é a imposição, só depois do devido processo legal, de uma punição. Essa punição que ele sofre é a famosa sanção penal. Beleza? Então, esse é o primeiro conceito básico, né, para a gente poder entender o que a gente vai estudar, o que a gente vai aplicar ao caso concreto e como que isso será aplicado. Bom, se o sujeito está sendo punido, né, se o sujeito que praticou um crime ou uma contravenção penal, se ele está recebendo uma punição, e essa punição é uma punição legítima, né, vocês devem ter estudado isso com o professor Arley, que o Estado tem um monopólio do uso da força, somente o Estado pode, de forma legítima, utilizar da força para poder punir as pessoas. Então, a partir do momento que o Estado, né, se utiliza de um mecanismo legítimo, que é o processo criminal, e ele impõe uma punição àquele que praticou o delito, essa punição tem algum objetivo. Né? O sujeito está sendo punido e o Estado, ao punir aquele que praticou um delito, ele tem algum objetivo, ele tem alguma finalidade. E aí duas são as principais teorias sobre a finalidade da sanção penal. Né? Existe uma primeira teoria, que eu já vou falar com vocês, não é
Não é a majoritária. Ou seja, caiu isso aqui numa prova fechada, você não vai responder que é essa a adotada pelo Código Penal. Não é, de novo, não é a adotada pelo Código Penal brasileiro. A primeira teoria é chamada de teoria absoluta, ou teoria da finalidade retributiva da pena. O próprio nome fala, o próprio nome indica. Retribuição. Então, a punição, a sanção penal, ela serve única e exclusivamente, ela serve apenas para retribuir o mal que o sujeito praticou à sociedade, à vítima. O mal que o sujeito praticou cometendo o crime ou a contravenção penal, o Estado, então, vai retribuir isso para ele. Ah, beleza, então você praticou um homicídio, você matou uma pessoa, matou um cidadão de bem, então nós vamos agora te punir. Agora nós vamos devolver o mal que você causou à sociedade, o mal que você causou à família da vítima, então nós vamos retribuir isso. Então essa primeira teoria, chamada de teoria absoluta, ou de teoria da finalidade retributiva, para que a pena tenha apenas a finalidade, vou colocar aqui, ó, a finalidade de castigar o autor da infração penal. Então, segundo essa teoria, é uma teoria desenvolvida por dois autores de um peso muito grande, Kant e Hegel, Immanuel Kant, que é da filosofia, e Hegel, que também é filósofo. Então, esses dois desenvolveram essa teoria, uma teoria mais antiga, e segundo eles, o objetivo da imposição da sanção penal, o objetivo da imposição da punição é apenas castigar o autor. E aí, tem um ponto interessante, uma discussão interessante aqui, que é sobre essa teoria. Deixa eu apagar o tópico de cima, só para poder anotar essa observação com vocês. Essa teoria tem uma análise, tem uma característica interessante, que esses autores falavam o seguinte, a imposição de uma sanção penal pelo Estado é a imposição de um mal justo a um mal injusto. Então, isso costuma aparecer, essa expressão costuma aparecer em prova. Mal justo contra um mal injusto. Como assim? Entendi nada. Mal justo, mal injusto? Vamos lá. Nós acabamos de ver que a sanção penal ela é imposta pelo Estado. Para quem está copiando, daqui a pouquinho eu volto lá naquele slide. Então, quem impõe a sanção penal é o Estado. O Estado tem essa legitimidade de punir quem praticou um crime ou uma contravenção penal. Mas o Estado, para poder punir, não é de qualquer jeito, não. Não é à torta e à direito, não. O Estado só pode punir se ele utilizar devido processo legal. E aí esse acusado ele tem direito de defesa, ele tem direito de contratar um advogado. Se ele não tiver condições de contratar um advogado, ele vai ser assistido pela Defensoria Pública, ou o juiz vai nomear um advogado para ele, um advogado dativo. Então, o Estado só pode punir a pessoa se ele respeitar a lei. Se o Estado obedecer e se valer de forma legítima do devido processo legal.
Então, o Estado, quando pune, pune de forma legítima. Por isso que é um mal justo. Ó, só posso punir aquele que praticou um delito e ficou provado dentro do processo que ele praticou um delito. E a punição que ele vai receber era uma punição previamente prevista em lei. Eu não vou inventar nenhuma pena aqui. A pena que ele vai receber é a pena que antes dele cometer o crime já estava previsto numa lei que todo mundo tinha conhecimento, né, que era uma lei pública, uma lei de conhecimento geral. Mas por que ele está recebendo essa punição? Porque ele praticou um mal injusto. Porque o sujeito, quando comete um crime ou uma contravenção penal, ele está agindo de forma ilegítima, ele está agindo de forma ilegal, contrariamente à lei. Então, aparecem algumas questões de concurso que utilizam essa expressão. A utilização do mal justo contra o mal injusto. Isso remete a qual teoria? Remete à teoria da finalidade retributiva da pena, da teoria absoluta de que, olha, a pena serve única e exclusivamente para castigar, para poder punir aquele sujeito que cometeu um ilícito penal, né? Aquele sujeito que cometeu um crime ou uma contravenção penal. Então, essa é a primeira teoria, né? Primeira observação que eu fiz não é a teoria adotada pelo Código Penal brasileiro, né? Então, pode aparecer numa prova de concurso, pode aparecer na prova da OAB, no exame da OAB, mas, né, fazendo essa análise histórica, né, pode aparecer aí, mas você já tem que saber, ó, a teoria absoluta, a teoria da finalidade retributiva não é a teoria adotada pelo Código Penal brasileiro. Porque existe uma segunda teoria, que é a tal da teoria relativa e com finalidades preventivas. Ó, teoria absoluta, a outra teoria é a teoria relativa. A teoria absoluta tem uma finalidade retributiva, de retribuir. Retribuir o mal com o mal. E a teoria relativa, ela tem a finalidade de prevenir. É por isso que fala em finalidade preventiva. Olha só. A absoluta, finalidade retributiva. Retribuir o mal com o mal. A relativa, olha aqui, ó, finalidades preventivas. Porque nós vamos ver que tem mais de uma finalidade preventiva. Então, beleza. Ó. A teoria relativa, ela tem muito mais do que a intenção de simplesmente punir o sujeito, ela tem muito mais a intenção de prevenir que, com a punição que é imposta aquele autor de um crime ou de uma contravenção penal, as outras pessoas e até o próprio sujeito, eles fiquem com medo de praticar novos crimes. Então, ó, essa é a função principal dessa teoria relativa. O sujeito praticou um crime, então ele tem que ser punido. E aí não é simplesmente devolver o mal, né, pelo mal, né, pagar o mal com o mal. Não é simplesmente isso. Ao fazer isso, essa punição tem que ter a finalidade de evitar que as outras pessoas pratiquem o mesmo crime. Então, é aquela história da punição exemplar. A gente olhar para o sujeito que foi preso e falar só, não vou fazer isso não. O sujeito lá fez e deu ruim para ele. Certo dia eu falei isso com uma cliente minha no escritório. A mãe de um cliente que estava preso por tráfico de drogas. E mãe é mãe, né, gente? Mãe não tem, né? O filho pode ser o sujeito mais enrolado do mundo e fazer as piores coisas do mundo, que a mãe sempre vai amar aquele filho e sempre vai ter um carinho muito grande pelo filho. Aí, o sujeito foi preso por tráfico de drogas e foi no meu escritório, ali no meu escritório dia sim, dia não.
Ó, porque o meu filho é muito bom, meu filho é um menino bom, meu filho não pode ficar lá preso, meu filho não merece aquilo lá não, ele é uma pessoa boa, ele não pode ficar lá, você tem que fazer alguma coisa para ele poder sair da cadeia, você não pode deixar ele lá não, ele está sofrendo muito, eu estou sofrendo muito também. E aí até eu estava sofrendo, porque ali ela dia sim, dia não, chorar lá no meu ouvido. Aí até que um dia ele me pegou numa veia ruim, eu estava, né, com menos paciência, eu falei, ó, deixa eu contar uma coisa para a senhora. Seu filho está preso, não é culpa do advogado, não é culpa do delegado, não é culpa do promotor, não é culpa do juiz. Ele está preso por culpa dele. Né? Se vender droga, a pessoa ficasse presa lá só uns 2, 3 dias, eu não estava trabalhando, não, estava vendendo droga também. Né? Então seria muito fácil. Né? Então, essa é a função também da pena, da punição. Não, o sujeito praticou um crime, foi preso. Então, ó, eu vou largar a mão disso, porque se eu praticar isso também, vai acontecer a mesma coisa comigo. Então, esse é o viés preventivo da pena. Né? Com a imposição da sanção, se evitar, se prevenir que outras pessoas pratiquem novos delitos. Né? Então, vamos conceituar isso aqui, vamos tentar conceituar isso. A finalidade preventiva da sanção penal é observada a finalidade preventiva da sanção penal é observada quando outras pessoas se sentem desestimuladas a cometerem Então, a finalidade preventiva da sanção penal é observada quando outras pessoas se sentem desestimuladas a cometerem outros delitos a partir da punição imposta a um infrator. Então, é o famoso pegar para Cristo. Então, essa é a finalidade preventiva. Ó, nós vamos prevenir, nós vamos pegar um, punir ele, e a partir dessa punição, os outros vão ficar com medo. As outras pessoas vão olhar e falar assim, opa, peraí, não deixa eu fazer isso, não. Que deu ruim para ele, se eu fizer, pode dar ruim para mim também. Então, peraí. Vamos largar isso para lá, vamos mexer com outra coisa. Não vamos mexer com praticar crime, não. Então, essa é a chamada finalidade preventiva, né, que é o cerne da teoria relativa. Então, nós temos duas teorias diferentes. Uma que fala, que é a teoria absoluta, né, que fala que a finalidade da pena é apenas punir. E aí, gente, olha só, uma coisa que nós não podemos confundir, nós não podemos esquecer. Teoria absoluta, finalidade retributiva. A pena serve apenas para punir. Teoria relativa, finalidade preventiva. A pena serve apenas para prevenir que outras pessoas pratiquem crimes? Não. A pena tem pelo menos duas finalidades. Então, presta atenção nesse ponto aqui. Ó. A teoria relativa, ela não abandona a finalidade retributiva da pena. A teoria relativa, deixa eu voltar aqui,
A gente vai anotar essa observação também. Ó, então, a teoria relativa, ela não abandona, ela continua com a finalidade retributiva. Ó, nós temos que punir o sujeito, nós temos que castigar aquele que praticou um crime. Mas, além disso, nós precisamos castigá-lo, mas, ao castigá-lo, nós temos que inibir, que prevenir que outras pessoas pratiquem novos crimes, outros crimes. Certo? Então, vamos lá, deixa eu anotar essa observação aqui também. A teoria relativa não abandonou a teoria relativa não abandonou a finalidade retributiva da sanção penal. Portanto, segundo tal teoria, a pena possui duas finalidades. A retributiva e a... Papai tá dando aula. Ih, tem que pedir a mamãe para te ajudar lá. Vou voltar lá. Pede a mamãe para te ajudar, papai tá dando aula. Fecha a porta para ir fazendo favor. Gente, ó, de vez em quando vai acontecer isso, não preocupa não. A minha casa já tá toda decorada, decoração nova da casa, parede tudo rabiscada, sofá, cortina. Né? Hoje ainda tá de boa, mas cedo eu fiz uma limpa aqui, mas brinquedo esparramado para tudo, todo lugar que você olha da casa tem um brinquedo diferente. Eu tenho uma dupla sertaneja aqui em casa, eu tenho um de 2 anos e um de 4 anos. Então, de vez em quando vai ter essas interrupções aqui, não preocupa não. Né? Que é o problema da internet. O problema da internet, aí depois a gente continua. Né? Mas de vez em quando vai acontecer isso aqui. Então, vamos lá. Teoria relativa não abandonou a finalidade retributiva da sanção penal. Portanto, segundo, né, a teoria relativa, a pena possui duas finalidades. A finalidade retributiva, que começou lá na teoria relativa, e a preventiva. Então, ó, cuidado com pegadinha de prova, que vai falar assim, olha, a teoria relativa só defende que a pena possui a finalidade preventiva. Está errado isso. Né? Segundo essa teoria, a pena possui duas finalidades. Não podemos esquecer disso aqui nunca. Então, essa teoria, ela vai falar que ela vai pegar o que foi desenvolvido lá na primeira, que é a mais antiga, e vai aprimorar. Ela fala assim, olha, o negócio não é só punir por punir, não. Com essa punição, nós temos que tirar algo positivo dessa punição que o sujeito recebeu após praticar um crime ou uma contravenção penal. Então, não basta simplesmente punir por punir. Puniu, né? Então nós temos, ó, praticou algo errado, praticou mal, então você vai pagar, você vai ser castigado, você vai sofrer. Mas, além disso, esse castigo, essa punição imposta a esse sujeito, tem que servir de exemplo para os demais. Tem que servir
para prevenir que outros crimes sejam praticados. É uma discussão que existe hoje, né, no direito penal brasileiro e com base em estudos do direito penal europeu, do direito penal praticado nos Estados Unidos, que olha só, não basta simplesmente você ter penas graves, penas altas previstas aos crimes. O fato de o crime ter uma pena alta, ter um rigor penal para aquele que praticar um delito, não é o suficiente para prevenir a prática de delitos. É o que eu estou querendo dizer. Não basta simplesmente você tornar o crime de extorsão mediante sequestro com resultado morte, crime hediondo. Não basta simplesmente um exemplo recente agora do pacote anticrime, da Lei 11.964, que entrou em vigor dia 23 de janeiro agora de 2020. O que o pacote anticrime fez? Pegou o crime de roubo e transformou o crime de roubo em crime hediondo. E pegou o crime de roubo à mão armada, né, e aumentou a pena do crime praticado com a mão armada, não, crime de roubo praticado com arma de fogo. Aumentou a pena para esse crime e tornou o crime de roubo crime hediondo. É suficiente isso? Não, não é suficiente. Por quê? Basta a gente analisar o histórico da prática de crimes hediondos. A lei de crimes hediondos no Brasil, ela é de 1990. 1990. Aí vamos pegar os dados de 1989, quando não existia a lei dos crimes hediondos, e vamos pegar os dados de 2020 e vamos ver quando que foram praticados mais crimes, por exemplo, um crime que desde o início foi considerado crime hediondo, um crime de estupro. Pega lá quantos estupros foram praticados em 1989 e quantos estupros foram praticados em 2020. Então não basta simplesmente você prever punições graves, punições severas para prevenir a prática de crimes. O que previne? O que é eficiente? A eficácia do Estado no combate e na punição. Se o sujeito tem praticamente certeza de que se ele praticar um crime ele vai ser punido, isso inibe. Isso vai prevenir, ainda que a pena não seja tão alta, tão grave, mas o fato dele ter a convicção de que ele, se praticar um crime, a chance do Estado me punir é muito maior do que o Estado não me punir, então eu não vou praticar. Agora, no Brasil, quando a gente fala principalmente de crimes do colarinho branco, a chance do sujeito que tem foro privilegiado, que vai começar a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, ser punido criminalmente, é maior ou menor do que a chance dele ficar impune. Então o sujeito se sente estimulado a praticar o crime. Beleza, eu tenho foro privilegiado, meu processo vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Caso aí que vocês tenham acompanhado, e aqui sem fazer nenhuma discussão política, do partido A, do partido B, não, sem nada disso. A discussão nossa aqui é de direito penal. Por exemplo, o do José Serra, que é senador. O que o Toffoli fez? Paralisou as investigações. Tem que ter autorização. A autoridade que possui foro privilegiado, a investigação instaurada contra ela necessita de autorização do órgão do judiciário que vai julgá-la. Então, o que aconteceu? Paralisou. Por quê? Porque ele tem foro privilegiado. E aí o Supremo deveria ter autorizado as buscas, ter participado dessa autorização, desse início da investigação. Então, o sujeito quase que se sente incentivado. Meu amigo, vai lá, pratica crime mesmo, porque a chance de dar ruim é muito pequena. Ao passo, quando a gente pega alguns países europeus, por exemplo, do Ocidente europeu, a chance do sujeito, por menor que seja ali a conduta que ele tenha praticado, a chance dele ser punido, ainda que com a pena pequena, é muito alta. Então o sujeito se sente inibido. Não vou praticar. Porque se eu praticar, não compensa. Eu vou ser punido. A chance de eu ser punido é muito grande. Então a eficiência dos serviços de segurança pública, a eficiência do Estado na identificação e na punição do sujeito que praticou o delito é o que realmente inibe a prática desses delitos. Não basta simplesmente prever penas altas e penas severas. É importante isso? É importante reprimir de forma severa, de forma grave, mas não é o suficiente, não é o necessário.
eficiência do Estado é muito mais importante do que simplesmente prever penas altas. Então, olha, a relativa, ela prevê essas duas finalidades. Ela vai misturar essas duas finalidades. E aí, gente, uma outra observação importante aqui que nós temos é que essa teoria é a teoria adotada pelo Código Penal Brasileiro. A teoria relativa, né, com finalidades preventivas, é a teoria adotada pelo Código Penal Brasileiro. E aqui, ó, eu estou falando só de uma finalidade preventiva, mas perceberam que está no plural? Teoria relativa com finalidades preventivas. Então, peraí. Quer dizer que não é só uma, não? Não. Não é só uma, não. Existem duas que vão se desdobrar em 4 finalidades preventivas, né? Que nós vamos entender aqui agora. Olha só. Quando eu falo da teoria relativa, essa teoria relativa, ela possui, deixa eu fazer aqui um esquema para ficar mais fácil a gente entender. Então ela possui uma finalidade preventiva geral e também, vamos chamar aqui de número 1, e também uma finalidade preventiva especial. A especial, deixa eu apagar aqui, que ela também pode ser chamada de específica. Pode aparecer na sua prova como finalidade específica. Especial ou específica. Ó. Então, a finalidade preventiva da teoria relativa, né, na verdade, são finalidades preventivas, né, porque tem uma finalidade preventiva geral e uma finalidade preventiva especial. Tá, mas qual que é a diferença de uma e de outra? Simples. Essa finalidade preventiva geral, ela se destina à sociedade. É a que a gente acabou de falar. Ó, eu vou pegar o sujeito que praticou um crime, vou punir de forma severa, né, vou prender ele, deixar ele muito tempo preso, para que as outras pessoas, para que a sociedade olhe e sirva de exemplo. Fala assim, opa, eu não vou praticar o crime porque o sujeito lá praticou um delito e foi preso. Certo? Então, essa é a primeira noção. A noção que eu já conversei com vocês aqui. Então, a finalidade preventiva geral, ela está direcionada à sociedade. Ó, eu preciso fazer com que as outras pessoas, a partir da punição que é imposta ao criminoso, ao sujeito que praticou o delito, eu preciso fazer com que essa punição iniba as outras pessoas de praticar outros crimes. Então, essa é a finalidade preventiva geral, direcionada à sociedade. Agora, o sujeito que praticou um crime precisa aprender também. Esse sujeito que praticou um crime, né, que foi preso, que está sendo punido, ele precisa aprender, ele não pode sair dali e praticar crime de novo. Né? Gente, é aí impressionante. Quando a gente começa a estudar a teoria, né, do nosso sistema punitivista, da teoria geral da pena, da aplicação da lei penal, a gente fala assim, olha, a gente está muito longe de alcançar esses objetivos porque a gente olha para um sistema prisional nosso que tem um índice de reincidência de quase 80%, e aí a gente fica estudando que
a pena, ao ser aplicada ao indivíduo, tem que evitar que esse indivíduo que foi punido pratique novos crimes. Então, olha só, a gente tem uma realidade de que a cada 10 presos que estão lá no sistema prisional, né, a cada 10 que estão lá, como a gente não tem pena de morte em tempo de paz e pena de prisão perpétua, já vou falar disso daqui a pouco, então esse cara que está lá preso, um dia ele vai voltar para a sociedade, um dia ele vai sair. A não ser que ele morra lá dentro, fora isso, ele vai sair. E aí, de cada 10 que saírem, 7 vão praticar crime de novo. Então, sai 10, de cada 10 que sai, pelo menos 7, de acordo com os índices que nós temos hoje, né? De cada 10 que sai, 7 vão praticar novos crimes. Então, assim, é um sistema que demonstra para nós, dia após dia, que está no caminho certo do fracasso, né? No caminho certo do erro. Mas vamos lá, beleza. Então, ó, finalidade preventiva geral diz respeito à sociedade. E aí, o que é a finalidade preventiva especial? Ou finalidade preventiva específica? Direcionada ao próprio autor da infração penal. Então, olha, com a punição imposta ao sujeito que praticou a infração penal, eu tenho que evitar que ele saia e pratique novos crimes. Tá vendo? Por isso que não são... Por isso que não é finalidade, são finalidades. Ó. Porque eu tenho duas, ó, a geral e a especial, ou específica. Tá vendo como que a coisa vai ficando mais inteligente, vai ficando mais próximo daquilo que é o almejado? Então não basta simplesmente pegar o sujeito e punir ele. Não basta, não, pega, deixa preso lá e esquece para lá. Não, não basta só isso. Com essa punição que é imposta a ele, nós temos que evitar que as outras pessoas pratiquem outros crimes e nós temos que evitar que ele que está sendo punido saia e pratique outros crimes, que volte a delinquir. Então, esse é o caráter preventivo, essa é a finalidade preventiva da teoria relativa. Geral contra a sociedade, e especial ou específica contra o próprio indivíduo. E aí, gente, essas finalidades preventivas, geral e especial, são subdivididas em outras duas. Então não precisa apavorar não, que nós vamos entender isso aqui. Ó. Deixa eu apagar aqui para poder fazer o esquema melhor, para a gente poder entender. Então eu tenho finalidades preventivas geral, que é contra a sociedade, finalidade preventiva especial, que é contra o próprio indivíduo. A geral, ela pode ser negativa ou ela pode ser positiva. E a especial também. Eu tenho finalidade preventiva especial negativa e eu tenho finalidade preventiva especial positiva. Então esse esquema é só para a gente poder entender. Eu vou conceituar o que é uma finalidade preventiva geral negativa, o que é uma finalidade preventiva geral positiva, o que é uma finalidade preventiva especial negativa e especial positiva. Esse esquema é para a gente poder entender. Então, ó, o que nós já entendemos? Nós já entendemos o seguinte, que essa finalidade preventiva, quando é geral, direciona-se à sociedade. Quando ela é específica, ela é direcionada ao indivíduo. Certo? Então, essa é a primeira noção.
Finalidade preventiva geral está direcionada à sociedade. Eu preciso fazer com que as outras pessoas se sintam amedrontadas, se sintam com medo de praticar outros crimes. Porque o sujeito que praticou e foi punido vai servir de exemplo. Então, a finalidade preventiva geral está direcionada à sociedade. Quando que ela vai ser? Deixa eu ver se eu fiz essa anotação aqui no slide. Beleza, aqui, ó. Quando que ela vai ser preventiva, geral, negativa? Né? Porque a prevenção geral ela é direcionada à sociedade. Quando que ela é negativa? Ó, o aspecto aqui de prevenção geral negativa é um aspecto de intimidação coletiva. Essa é a face, né? Esse é o efeito da prevenção geral negativa. Falou em geral, você vai lembrar de sociedade. Então, ó, prevenção geral negativa vai fazer com que as pessoas deixem de praticar crimes. Faz com que deixa eu apagar em cima aqui para eu completar. Então, faz com que as outras pessoas deixem de praticar crimes. Então, esse é o aspecto negativo. Prevenção geral. Geral está direcionada à sociedade. Tá, mas por que ela é negativa? Porque ela vai fazer com que as pessoas não façam alguma coisa. O negativo ali é de não fazer. Não fazer o quê? Não fazer crimes. Pronto. Então, por isso, esse aspecto de intimidação coletiva. Beleza? Aí tem a prevenção geral negativa, e se tem a negativa, tem a positiva também. Tá, o que significa essa prevenção geral positiva? Prevenção geral positiva é o seguinte: a punição, essa punição reforça a legitimidade do direito penal. Esse é o aspecto da prevenção geral positiva. É de fazer alguma coisa. A negativa é de não fazer. Não fazer o quê? Não fazer com que as pessoas pratiquem crimes. E a positiva? A positiva é de fazer. Ó, quando pune o sujeito, reforça a legitimidade, reforça que o direito penal é algo invasivo, é algo perigoso, é algo que dá medo, né, que amedronta as pessoas. É o meu argumento com o professor Rodrigo, né, que é civilista. Depois eu vou explicar para vocês, para vocês conseguirem identificar o professor que é criminalista do professor que é civilista. Ao longo do semestre aqui eu vou passando algumas dicas que depois vocês vão identificar. Vocês vão olhar para ele e falar assim, não, Paulo tem razão. Isso é verdade. Você pega um processo civil, põe dinheiro na mesa lá para ver se não resolve o problema. Qualquer processo civil
Pode ser de divórcio, pode ser de pensão alimentícia, qualquer processo civil. Você colocou dinheiro na mesa, o problema está resolvido. Agora, o criminal não. O criminal não age no patrimônio das pessoas envolvidas no processo, né, das partes do processo. O criminal age na liberdade do réu que está envolvido no processo, né, que é um bem jurídico indisponível. O civil trata basicamente com bens jurídicos disponíveis, o penal indisponível. Então, por isso que tem esse aspecto de prevenção geral interessada, né, destinada à sociedade. E por que é positiva? Porque quando pune o sujeito, reforça essa legitimidade, né, demonstra ainda mais a força do direito penal. Certo? Então, nós temos a prevenção geral negativa, já estudada, prevenção geral positiva, também já estudada, e temos a especial ou específica negativa e positiva também. A gente poder entender aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Nós temos 5 minutos antes do intervalo e fica meio apertado aqui eu explicar essa prevenção geral, a prevenção específica, né? Prevenção especial, negativa e positiva, né? Em 3 minutos. Então vamos fazer o seguinte, vou adiantar um pouquinho o intervalo, e como nós estamos em início de temporada, nós estamos numa pré-temporada ainda, né? Eu, pelo menos, estou fora de forma pra caramba. Então, a gente adianta o intervalo aqui, nesses 5 minutinhos, e aí a gente volta às 9 horas. E aí, lembrando, eu não tenho jeito de voltar, 9 horas eu tenho outros compromissos aqui e tal. Beleza, a aula vai ficar disponível a partir de hoje. Terminou a aula, eu já vou disponibilizar ela lá no Classroom. Então, acho que você acessar o Classroom lá a partir de 10h30, já vai estar disponível o vídeo dessa aula, né, dos 2 blocos. Vocês vão sempre ver que vão ter lá 2 aulas, né, antes do intervalo e depois do intervalo. Então, cada dia, cada segunda-feira que a gente tiver a aula, vocês vão ver que vai ter 2 videozinhos lá disponível no Classroom. E aí eu vou colocar o título bonitinho, mas não tem erro não. E quando ficar tudo organizado, né, quando eu tiver acesso, eu vou disponibilizar também no canal do YouTube da faculdade. Então, vocês têm essa opção também de assistir as aulas no canal do YouTube da faculdade. E, principalmente, a gente grava as aulas para aqueles alunos que têm mais dificuldade de acesso, né, que às vezes não conseguem ter acesso à internet nos horários das aulas, enfim. Então, a intenção é essa. Mas, se porventura você quiser fazer alguma revisão de conteúdo, está à disposição também. Beleza? Vamos fazer um intervalozinho, então, rapidinho. E aí a gente volta às 9 horas. Eu acabo de explicar a prevenção especial negativa e positiva e a gente desenvolve a matéria. Beleza? Gente, então é um tempo só de tomar uma água, esticar as pernas aqui e daqui a pouco nós estamos de volta.